esquivais também. Digamos brutalmente, quer dizer, não se é presentemente, e é uma faceta que tu praticamente nem sequer referiste, um companhão de route de nomes como Zizek, Badiou, Rancière, etc., não se assume-se num sentido muito específico, muito próprio, muito seu, como comunista, desde logo. Ele está presente em todos os debates sobre a ideia de comunismo atuais. Ele está presente em todas as conferências que desde a de Londres em 2011, salvo erro, têm sido anuais, onde eu fui no Coreia do Sul, ano passado, têm sido organizadas por Badiou e Zizek em torno da ideia de comunismo. Ele tem-se assumido expressamente, desde aquele texto que conheces bem, La Vérité de la Démocratie, a verdade da democracia, como comunista, num sentido que não tem nada a ver com o marxismo tradicional, mas tem que ver com a ideia de uma política, de uma ideia de democracia que não corresponde rigorosamente em nada à democracia formal e liberal que nós conhecemos, à democracia tal como a conhecemos, mas a uma espécie de, como já dizia Derrida, justamente de reserva presente na própria ideia de democracia, mas nunca efetivamente realizada naquilo que nós chamamos as democracias, enfim, parlamentares, liberais, etc. Não houve da tua parte uma espécie de rasura, quer dizer, à força de heidegerizares o não si, não o descomunizaste, porque, quer dizer, o não si que a mim interessa, não é por razões políticas, ou não meramente políticas, é o não si que trata a questão do comum, os termos radicais em que ele tem vindo a tratar em textos recentes. É essa dimensão que eu estava à espera que tivesses tratado. Foi essa dimensão que, mesmo quando falaste do comum, eu não ouvia. Bom, mas precisamente o comunismo em si é o comum. E é o confronto radical com o comum. Portanto, não entendo bem a tua questão, porque o comum não é um tópico heideggeriano. Mas é um utópico não oceano. E é um tópico muito radical e muito rápido. Desculpa, eu vou ser picuinhas com a sintaxe, já é. Ele diz commune pensée e não pensée commune. Há sempre esta ordem sintáxica. Há uma nuance aí, eu não me cabia. Ele diz. Commune pensée, não pensée commune. Sim, ele também diz, e o Sr. Dias tem razão, ele também diz commune pensée. A commune pensée pode ser também a Comuna de 1871 pensada. Dá logo para pensar nisso também. Exatamente. E já agora, se me permitem, a questão do comum, por outro lado, é inclusive um dos fatores, um dos elementos de polémica do Nancy com, por exemplo, o seu querido inimigo Alain Badiou. Precisamente por causa do pensamento do comum, ainda como comum, e ele disse-o em Coimbra há 2 anos que o comum em Badiou, por exemplo, é um prolongamento de uma teologia. De acordo. Simplesmente o comum em Nancy, e ele próprio expressamente o apresenta como tal, é, como ele diz, o sempre já aí e o sempre por vir. Isto é o comum, quer dizer, o homem é um ser, o comum é a própria realidade humana, ontologicamente definida. Isto é, o homem é um ser comum, mesmo solitário, o Robinson Crusoe era sua isolada, etc. Bem, esse foi por acidente, não é? Foi lá parar por acidente. Mas enfim, mesmo o asceta, o anacoreta que se isola no deserto, ainda há em prova que o homem é um ser comum. Nem que pela negativa, quer dizer, é aquele que não quer estar com os outros. Portanto, o anacoreta é aquele que se define negativamente na sua relação com os outros. Mas se por um lado nós somos seres com os outros, no sentido de que a nossa existência se define pela nossa relação com outros, pela nossa interação com outros. Por outro lado, aquilo que produzimos em comum, aquilo que somos em comum, aquilo que vivemos em comum, é aquilo de que somos permanentemente expropriados. Ao lado criticamente marxista, eu diria exatamente assim, criticamente marxista, e assumidamente nesse sentido crítico, marxista de Nancy, está muito claro, sei lá, em textos como A Verdade da Democracia, ou nos textos, nas participações dele nas conferências, desde a primeira de Londres, 2010, sobre a ideia do comunismo, que está completamente rasurada aqui. Quer dizer, quando eu falo do comum, falo de uma coisa muito concreta. O comum é aquilo que, por um lado,
define a nossa realidade existencial imediata, e por outro lado é aquilo que nós somos sistematicamente expropriados, aquilo que não nos deixam ser, como é aquilo que deveríamos ser, mas que estamos impossibilitados de ser. Há forças, isso eu acho que é extremamente prático, nada abstrato, há forças que nos impedem digamos, que nos afastam, que nos separam do nosso próprio comum enquanto o nosso poder, a nossa potencialidade, o nosso ser em potência. Por um lado, como eu sempre já aí, estamos aqui em comum, ouvir-te. Por outro lado, enquanto realidade humana coletiva, é aquilo de que sempre fomos expropriados. E a própria ideia de democracia é a ideia que, enfim, que para todos os efeitos nunca poderia haver uma democracia perfeita, como já diria Derrida, porque quer dizer, a democracia é sempre aquele regime de uma coletividade que se assumiria como um comum sempre imperfeito, um comum sempre, em todo caso, por vir, mas o comum é aquilo que há que realizar, é aquilo por que há que lutar. Há uma radicalidade, um radicalismo de esquerda do pensamento não assim, que eu diria que é assumido, justamente. Ao contrário do que disseste, mas tens toda a razão, não contesto nada do que estás a dizer, mas ninguém rasurou, eu não rasurei nenhum aspecto em si. Selecionei algumas dimensões. Mas a questão, o termo que tu usas, da expropriação, não é propriamente um termo a que o Nancy recorre. E por razões da sua própria leitura do comum, penso eu. Porque se tu dizes que o comum é aquilo que é expropriado, então estás a qualificar não só este gesto de expropriação, mas estás a qualificar esse comum. Quer dizer, esse comum é qualquer coisa que tem um agenciamento próprio. Não é? Pareceria ter um agenciamento próprio. Há um comum que é um comum comunista, como se pudesse haver um comum comunista. Não, o que há é o comum antes e depois do comunismo. E, portanto, se eu sou expropriado do comum, então esse gesto de expropriação é também, de alguma forma, não só a qualificação do comum, mas de alguma forma o reforço da impossibilidade de habitar o comum. Ou seja, eu concordo contigo, o Nancy é um filósofo extremamente empenhado nas lutas do seu tempo, as lutas políticas e sociais do seu tempo. É. Mas é um homem que tem, que eu diria que tem essa paixão fundamental, que é dizer que o grande perigo da nossa possibilidade de viver em comum, para a nossa possibilidade de vivermos em comum, é precisamente a qualificação desse comum, precisamente a caracterização desse comum, a sua pré-determinação, a sua pré-habitação. O facto do comum se transformar numa espécie de prêt-à-porter, de pré-fabricado. O comum pré-fabricado parece-me que ainda em si há uma consciência de um perigo enorme nessa pré-constituição do comum. Que ele seja qualquer... Portanto, não vejo em Nancy a ideia de uma expropriação. O que eu vejo em Nancy é muito mais a ideia de que o comum é tomado pelas situações de equivalência, se quiseres, pelas situações do equivalente. O comum é substituído pelo equivalente. Mas é o falso comum, diz o Nancy.
E é o falso comum. Exatamente. É no Exatamente. que é o equivalente por excelência. Exatamente. Ninguém vincou melhor que o Nalcina, enfim, nas últimas décadas de pensamento, que comunismo, a palavra comunismo, aliás, a intervenção dele em francês, a intervenção dele em Londres em 2010, quando as conferências organizadas pelo Vladimir Zizek, a ideia de comunismo chama-se comunismo le mot, comunismo, a palavra. E ele vinca excelentemente que a palavra comunismo, muita gente não sabe, vem de comum. Comunismo seria uma sociedade em que vivêssemos em comum, em que produzíssemos em comum, em que partilhássemos tudo, em que cada um de nós fosse si próprio, mas este ser si próprio fosse potenciado na diferença de cada um de nós, justamente pelo ser em comum. Ora bem, esse aqui é o verdadeiro comum. Portanto, ele critica o falso comum. Embora dizendo, atenção, que o capitalismo é, até pela homogeneização que faz todos nós, uma produção extraordinária de comum. Do tal falso comum, que é o comum equivalente. Porque ele supõe a ideia marxiana, ou a ideia marxista, se quiseres, porque de facto é uma ideia Marx clássica, de que o comunismo, tal como entendemos classicamente, é a igualização, digamos, de todos. É uma relação meramente igualitária com os meios de produção, somos todos proprietários coletivos dos meios de produção, etc., todos iguais. É aquilo que a gente chamava pejorativamente o homem chinês, o achinesamento, somos todos iguais. Bom, e diz não assim, não, o verdadeiro comunismo, uma sociedade do em comum, seria aquele em que todos nós pudéssemos libertar as nossas potencialidades diferenciais, todos pudéssemos ser diferentes, sabendo